Irmãos, nós convidamos e bondosamente, o reverendo Jonatas aceitou o convite para que pudesse nos edificar hoje mediante a exposição da palavra de Deus. E nós estávamos, eu e o reverendo Christopher, conversando com ele há pouco sobre a experiência que ele teve por ocasião da Covid, do Covid. E para aqueles que são mais novos aqui na igreja, o reverendo Jonatas é filho do casal presbítero de Jaime e Dona Maria Aparecida, né? Então, portanto, ele é um dos filhos aqui da igreja que se tornou um pastor. Então, nós damos agora a ele a palavra. Você é bem-vindo, a casa sempre será sua. Deus te abençoe. Queridos, boa noite. Nossa, que boa noite fraquinho, gente. É sempre assim, reverendo? Não? Então tá bom. Já que ele insiste, eu insisto também. Boa noite, queridos. Aí sim. Queridos, eu faço isso para dar uma desestressada aqui, né? Eu estava lembrando, esse púlpito aqui sempre foi um dos púlpitos mais difíceis para enfrentar. Eu me lembro do dia 4 de julho de 82, dia que eu completei 18 anos, reverendo Eudócio, depois do primeiro semestre de seminário, reverendo Eudócio vira para mim e diz: domingo é o seminarista que vai pregar. Sim, senhor, né? E só Deus é testemunha do quanto meus joelhos bateram um aqui no outro, né? E o quanto eu gaguejei naquela noite. E aquilo foi traumático para mim. Mas Deus dá graça. E estamos aqui mais uma vez. A minha gratidão pelo convite, reverendo Paulo. Apesar de difícil, é sempre um prazer, é sempre um privilégio voltar à minha igreja que eu corri, que eu dei trabalho para muita gente aqui, hiperativo como eu sou, certamente muita gente correu atrás de mim aqui, me vigiou, me segurou, e agora, aí quase aos 60, estamos aqui ainda precisando olhar no relógio para controlar o tempo, para ficar dentro dos conformes, né? Em primeiro lugar, queridos, a minha palavra de gratidão a Deus pela vida dessa igreja, pelas orações dessa igreja em meu favor, em favor da minha família, durante o tempo da minha enfermidade. Eu tenho certeza de que certamente as orações dos irmãos foram ouvidas e é só por isso que eu estou aqui, bem como as orações de muitas outras igrejas. Mas eu sou imensamente grato pela vida dos irmãos, por cada oração que Deus acolheu da parte dos irmãos, pelo apoio espiritual, emocional à minha família. Muitos aqui telefonaram para a Edileia, falaram com os meus filhos, e assistência especial que certamente os irmãos deram para o meu pai e para a minha mãe aqui, os primos, os tios, os irmãos da igreja. A minha palavra de gratidão, o meu louvor a Deus pela vida dos amados. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias ou acompanharem o texto que vai ser exposto aqui, vai ser colocado aqui, reverendo. Eu pedi para colocar. Vai? Não. É o Salmo 16, mas eu vou usar a nova tradução linguagem de hoje. Então, apenas talvez alguns tenham dificuldade em acompanhar aí o texto, mas é o Salmo 16, são apenas 11 versículos. O texto que eu gostaria de ler para começar o nosso momento do compartilhar da palavra e também de testemunhar o que Deus fez e realizou na nossa vida. A palavra de Deus diz assim: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor,
Tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Quão são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei aos seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. Por isso, eu, em ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria. A tua presença me traz felicidade para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, a tua graça, sem dúvida alguma, é maior do que a vida. A tua graça é renovada sobre nós continuamente, diariamente. O teu cuidado se renova sobre as nossas vidas em toda e qualquer circunstância. E num momento como esse de adoração, de celebração, de exaltação ao teu nome, nós te pedimos, ó Pai, conceda-nos graça sobre graça. Opera com poder, com misericórdia, com boa direção. Usa-me, ó Deus, para que através da minha boca a tua palavra seja derramada no coração, na mente, na alma de cada um dos queridos. Eu te peço, ó Pai, continue abençoando e sustentando esta igreja. Muito obrigado, ó Deus, pela existência dessa igreja. Muito obrigado, ó Deus, pela sua história. Muito obrigado, ó Pai, por cada um dos pastores que aqui estiveram. E eu te dou graças pela vida do reverendo Eudócio, pela vida do reverendo Paulo, pela vida do reverendo Jair. E intercedo por ele, por todos os demais. E clamamos, continue sustentando o teu povo e os teus servos, no nome de Jesus. Amém. Sim. Vejam, Deus está bem aqui, me ajudando. O Eterno está do meu lado. Talvez, queridos, esse versículo, Isaías 54, versículo 4, tenha sido o texto mais importante para mim nos meus dias de enfermidade. A consciência da presença, do cuidado de Deus em circunstâncias em que nós não tínhamos convicção ou certeza daquilo que nos aconteceria no dia seguinte, na semana seguinte. Pastor Paulo falou, olha, você traz a palavra e testemunho o que Deus fez na sua vida. E eu digo, queridos, e hoje eu disse isso lá na terceira igreja, que a presbiteriana não tem costume de dar testemunhos. E eu confesso que para mim é difícil falar de mim mesmo, falar da minha história, mas eu quero deixar muito claro que, na verdade, o meu interesse, a minha intenção aqui não é falar de mim, é falar do que Deus fez, desse Deus presente, Deus que esteve ao meu lado, o Deus que me guardou, o Deus que me livrou e me protegeu da morte, o Deus que eu vi e que a minha família, mais do que eu, viu realizando grandes milagres, milagres extraordinários. Portanto, queridos, se em algum momento passar a impressão para os irmãos que eu estou querendo chamar a atenção para mim mesmo, delete e lembre,
O foco é o Senhor. O que Deus fez, o que Deus realizou. Por quê? Porque uma pessoa morta não é capaz de fazer absolutamente nada, não tem mérito algum, não tem a possibilidade de trazer para si qualquer responsabilidade ou dignidade para dizer, não, fui eu. Não foi. Foi o Senhor, o Eterno, que me ajudou, que ajudou a minha família, que realizou milagres, que esteve o tempo todo bem ao meu lado, bem ao meu lado. E me deu graça, e é por isso que eu estou aqui. E, queridos, nesse período, eu aprendi algumas lições. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos são exatamente algumas dessas lições que eu aprendi, talvez nem todas, mas algumas. Mas antes de fazermos isso, apenas um relato para aqueles que não sabem tomar conhecimento, né, do que nós estamos falando aqui. 2020 foi um ano muito complicado, porque foi o ano em que começou aí a pandemia do Covid. 2021, a pandemia chegou firme. A gente achava que ia passar rapidamente ali no final de 2020, mas quando chegou 2021, uma nova tipagem, e um crescimento imenso de contaminações, e nós lá em Botucatu, tanto quanto aqui, né, preocupados uns com os outros, aquela situação que nunca antes tínhamos vivido, de sermos orientados a não sairmos de casa, a não nos reunirmos, a igreja fechada, né, eu, pastor, ficar tanto tempo sem reunir com a igreja, ir para o templo vazio e falar para os bancos. Eu tomei uma providência lá que eu tirei fotografia de todo mundo, peguei as fotografias, mandei imprimir as fotografias e saí colando as fotografias grandes nos bancos, mais ou menos onde cada um se assentava, que cada um tinha o seu lugar, né, para que quando eu estivesse aqui eu pudesse pelo menos olhar para as famílias reunidas, aquelas que faziam parte da igreja, porque era tão estranho esse tempo de isolamento, mas mais do que isso, tempo de medo. Passou-se 2020, 2021 entrou, e as ameaças de agravamento dessa crise era maior, e foi para nós, como família, um tempo extremamente complicado. No começo do ano, em março, a Edileia, durante a noite, se levantou para ir ao banheiro, e no banheiro ela teve um mal-estar, ela caiu e teve um traumatismo craniano, numa grande gravidade do que aconteceu, mas que o médico não percebeu a gravidade e queria dispensá-la quase que de imediato, como se fique em casa porque isso vai passar, e na verdade havia possibilidades de sequelas irreversíveis, especialmente na parte motora dela. Mas Deus nos livrou disso. Quando foi em maio, no dia 16 de maio, que foi o último domingo que eu preguei antes de me adoecer, foi um dia festivo em Botucatu, porque a administração pública conseguiu, em Brasília, com outros organismos internacionais, inclusive, a possibilidade de uma vacinação em massa na cidade. E isso foi noticiado no Brasil todo. E nós estávamos muito felizes porque no dia 16 era o dia da primeira dose, já tinha marcado, já tinha garantia da segunda dose, e a nossa expectativa era de que pelo menos ali na cidade nós teríamos essa situação resolvida. Mas exatamente na segunda-feira, terça-feira, eu comecei a apresentar alguns sintomas, daqueles que eram sintomas anunciados como Covid. A princípio, eu não compartilhei nem com a família, não compartilhei com ninguém, até que esses sintomas foram se agravando. Na quinta-feira, eu fiz o teste, confirmou que era Covid de fato, entrei para dentro do quarto, me isolei, mas com a certeza
de que pelo menos a Edileia e o Jonas, o nosso filho mais novo, eles também estariam contaminados, né? Isso de fato aconteceu, mas no dia que a Edileia abriu a porta do quarto e ela, feliz, disse: amor, agora nós podemos ficar juntos, porque eu também estou com Covid. E ela já me deu um beijo logo de cara ali, porque agora a gente podia ficar doentes juntos, mas eu fui agravando no quadro de Covid, e naquele dia mesmo eu tive que ir ao pronto-socorro, e do pronto-socorro eu já fui encaminhado para o Hospital das Clínicas lá em Botucatu. Eu me internei, queridos, no dia 25 de maio e fiquei internado com Covid até o dia 11 de junho. Foram 17 dias de internação, em isolamento. Tive o privilégio de receber a visita da minha filha, pelo fato dela ser médica e dela trabalhar naquele hospital. Então eu tive o privilégio de receber todos os dias a visita dela, receber a visita de outros médicos que são membros da minha igreja, inclusive um médico infectologista que estava à frente desse trabalho do Covid lá em Botucatu. Fui muito bem assistido. Tive um comprometimento de aproximadamente 70% dos pulmões. Por 2 vezes, os médicos queriam me levar para a UTI para ser entubado, mas conversando, eles chegaram ao consenso dizendo: a gente pode esperar até o amanhecer. Se melhorar, a gente insiste no tratamento, senão a gente encaminha para o hospital. E nesses momentos, para a UTI, e nesses momentos, como nós tínhamos vários médicos ali, as orações eram intensificadas. E em todos esses 2 momentos, queridos, a graça de Deus se manifestou, e ainda que tivesse alguns dias realmente muito ruins, e eu não tinha consciência da gravidade da minha situação, mas Deus abençoou, eu pude receber alta, né, depois de 17 dias, no dia 11 de junho, mas ainda de repouso em casa. No dia 22 de junho, eu voltei a trabalhar. Pude ir à igreja, ainda que não tenha feito nada, mas estive na igreja, e aquilo já abriu meu coração de prazer e de alegria em estar junto com o meu povo lá. Durante a semana, aquela semana eu trabalhei, eu já atendi algumas pessoas, ainda que à distância, e na quinta-feira, dia 24 de junho, eu tive uma reunião do conselho online, a primeira reunião depois desse tempo afastado, para tomar conhecimento do que tinha acontecido na igreja. Durante a reunião, em casa mesmo, eu pedi licença aos presbíteros e disse: meus irmãos, vou ali ao banheiro rapidinho e já volto. Passei pelo quarto, Edileia já estava deitada para dormir, e disse para ela: deixe-me dar meu último beijinho. E não achei que, na verdade, seria o último. E isso, queridos, é uma das lições mais importantes que a gente precisa aprender. Às vezes a gente diz o último como se de fato não fosse, mas de repente pode ser. E nós precisamos estar preparados para isso. Quando eu disse para ela: é o último beijinho, eu esperava que fosse o último até às 7 da manhã, quando nós nos levantaríamos para continuar a nossa jornada diária. Mas naquela madrugada, queridos, bem de madrugadinha, não sei exatamente o horário, Edileia sabe bem, ela acorda comigo, e a primeira impressão dela é que eu estava roncando. E ela me chamou, como de costume, né? Já me denunciei, já me entreguei aqui que eu roncava, né? Aí depois vocês vão descobrir que eu não ronco mais e vão saber por quê. Mas de forma estranha e diferente, eu não me movi, eu não mexi, eu não mudei aquela respiração ofegante ou aquela tentativa de respiração. Ela acendeu a luz, olhou para mim, ela percebeu que eu estava passando mal, chamou meu filho, pediu para que ele chamasse
a minha filha, que mora no mesmo condomínio de prédios, mora numa outra torre, mas moramos no mesmo condomínio. Meu genro atendeu, que é médico, e ele foi correndo, chegou rapidamente lá para dar o primeiro socorro ali, e ele percebeu que, na verdade, eu tinha tido uma parada cardiorrespiratória. Eu estava morrendo, literalmente. Ele pediu para que meu filho chamasse o SAMU, e o SAMU chegou em aproximadamente 10 minutos. Mas nesse tempo já se tinha perdido pelo menos uns 15 minutos. Com 15 minutos de uma parada respiratória, os danos cerebrais são irreversíveis. A expectativa de uma vida saudável era 0,0000 alguma coisa. Não havia possibilidades a não ser que Deus fizesse alguma coisa extraordinária, alguma coisa a ser revertida. E, na verdade, o tempo da minha parada total foi cerca de 40 minutos que eu tive essa parada. Então, queridos, algumas pessoas perguntam, mas você morreu mesmo? Sim, eu estive oficialmente morto, tanto é que o documento, né, hospitalar que eu dei entrada no hospital com morte assistida documentada. Ou seja, esse aqui é o documento do hospital, né? É uma morte assistida, confirmada documentalmente pela presença de vários profissionais ali. E aí depois também a morte súbita abortada, num ressuscitamento, numa ressuscitação bem sucedida, né? Depois do uso do ciclo, né, de PCR, aí os médicos entendem, né, que é o uso do choque, né, por 9 vezes. Oi? Desfibrilador, eu sempre esqueço esse nome, né? E hoje eu tenho um aqui dentro, automático, né? Então hoje, se o meu coração parar, eu já tenho choque automático, já sou biônico, né? Mas, queridos, isso aqui, por isso só, já é visto pelos médicos, né? E alguns médicos que me acompanharam, alguns que são da igreja, alguns crentes e tantos outros que não têm vínculo algum na igreja, afirmaram. Isso não faz parte das estatísticas médicas, a medicina não explica. E não explica mesmo. Você pode ler 40 minutos de uma parada cardíaca, quais são as possibilidades de um retorno a uma vida normal, a uma vida saudável. Além disso, eu tive trombose nas 2 pernas, tive que fazer um implante de um filtro, então eu tenho um guarda-chuva, né, dentro do meu corpo, e eu tive também um AVC com perda quase total da voz e a perda dos movimentos da mão direita. Eu não sei das pernas porque eu estava na UTI, eu não sei exatamente como foi, mas eu já estava consciente, a minha preocupação era: acabou o meu ministério, como que eu vou fazer? Né? O meu trabalho tem a ver com escrever e tem a ver com falar. E se eu sobreviver, mas sem poder falar e sem poder escrever, o que eu vou fazer? Essa foi a primeira preocupação, essa foi o primeiro sentimento. E aí, queridos, no dia 30 de junho, ou seja, 6 dias depois, eu já fui estubado, para uma surpresa imensa da rapidez da minha recuperação. A Mariana é uma das médicas, ela é nefro, responsável pela parte de transplante de rins ali no hospital. Todo dia de manhã, antes de entrar em serviço, ela passava para visitar e ela sempre dizia que ela entrava naquela UTI sempre perguntando: como eu vou encontrar o pastor? E se eu chegar lá e não encontrá-lo?
todos os dias para ela, desde o tempo da Covid, do Covid, em que eu estive no isolamento, mas depois na UTI. Essa era a pergunta, o questionamento da Mariana. Eu vou encontrar o Jonatas, eu vou encontrar o pastor, como ele vai estar, quais são as notícias, até que no dia 30, na hora que ela chega na UTI, a chefe da UTI vira: Mariana, vai lá no seu pastor e você vai ter uma surpresa. E nesse dia, na madrugada, eu fui estubado, voltei à razão, e na hora que eu disse para ela, ela conversou comigo, mas ainda muito difícil para conversar. Mas na hora que ela foi saindo, eu falei o nome dela, Mariana. Ela disse que ela nunca vai esquecer desse Mariana. E o que alegrou mais ainda o coração dela. Então, quando eu disse Mariana para ela, não era simplesmente ele não perdeu a memória. Ele lembrou de mim, sabe qual é o meu nome. E a segunda notícia extraordinária que ela teve, eu pedi para ela embrulhar os meus pés, que eu estava com frio. E ela disse: Deus curou o pastor. E daquele dia em diante, queridos, a recuperação foi muito rápida. Eu tenho um CDI implantado, né? O CDI é o que a gente chama de marca-passo, porque ele é marca-passo, ele é um ressincronizador e ele é um desfibrilador ao mesmo tempo. Então, meu coração está bem cuidado. Hoje, a possibilidade de eu morrer assim, de uma hora para outra, é muito menor do que antes. O meu coração chegou a uma potência de batimento, de fração de ejeção de 22. Significa que meu coração tinha dilatado e não tinha força nenhuma. Meu coração já tomou um tamanho normal e de 22, a fração de ejeção, a potência de ejeção de sangue já é 52. No final do próximo mês eu vou fazer outro exame de eco e eu tenho certeza de que já ultrapassou os 55 e hoje meu coração está muito melhor ao que era antes. Não é simplesmente ele foi curado, meu coração está muito melhor do que ele estava antes. Como explicar isso? Às vezes, queridos, algumas pessoas podem explicar ou tentar explicar, e eu não vejo problema algum quanto a isso. Mas, na verdade, eu não me preocupo com as explicações. Por quê? Porque, para mim, seja utilizando os recursos médicos ou não, e para mim não faz diferença, eu dou graças a Deus da mesma forma. Para mim, o milagre não é menor, porque eu tive o socorro de profissionais bem preparados, de um hospital equipado, e eu dou graças a Deus por isso. E o que eu tenho pedido é para que Deus não permita que eu me esqueça de algumas coisas, para que o dia 24 para 25 de junho jamais seja esquecido, para que o meu coração jamais deixe de olhar para o alto e perceber que, na verdade, Deus está bem ao meu lado. E é Ele que me sustenta, é Ele que me cerca com cuidado, é Ele que preserva a minha vida e a minha existência. Quais são, portanto, queridos, as lições que eu queria deixar aqui? Primeira, é valorizarmos os pequenos e os grandes milagres. Pequenos e grandes milagres. Às vezes nós olhamos para as coisas cotidianas da nossa vida e a gente acha tão normal, tão natural, que a gente não gasta tempo em ser grato a Deus por essas coisas. E eu chamo isso de milagres ordinários e milagres extraordinários. Os milagres ordinários, e aí hoje, lá na terceira igreja, eu dei esse exemplo do que aconteceu comigo. Milagre ordinário, por exemplo, tem a ver com a nossa respiração. Nós nem prestamos atenção à nossa respiração. Nós sabemos que respiramos. E às vezes, de vez em quando, a gente dá graças a Deus por isso, pronto.
Mas quando eu estava internado com Covid, numa situação bem grave, eu fui levado ao banheiro e eu tinha que ser levado acompanhado por um tubo de oxigênio. E quando a enfermeira estava ali me preparando para o banho, ela percebeu que o oxigênio daquele tubo acabou. E ela correu até o lugar mais próximo onde deveria ter tubos de reserva e ela descobriu que não tinha, por algum problema, ela descobriu que não tinha um tubo de oxigênio disponível ali. E ela volta correndo ao banheiro e diz: pastor, não, fique quietinho, não faça nada, nada, nada. Fique sentado, não movimente, não tome banho, não faça nada. E uma enfermeira foi colocada ao meu lado e só ouvia gente correndo para lá, gente correndo para cá, para lá, para cá, até que finalmente trouxeram um tubo, que esse tubo tinha oxigênio. Oxigênio. Agradecer por oxigênio. Nós temos a vontade. Não vivemos nem numa cidade ou numa região em que o ar está contaminado pela poluição. Podemos respirar livremente e agora sem máscaras, inclusive. Por que agradecer pelo oxigênio? Milagres ordinários, desses que acontecem 24 horas por dia. Mas há também, queridos, os milagres extraordinários. E às vezes nós valorizamos apenas os milagres extraordinários. E eu creio, queridos, que essa é uma lição importantíssima que nós precisamos aprender. Aprender a sermos gratos por todos os milagres, sejam eles ordinários ou extraordinários, sejam eles cotidianos ou os milagres que acontecem uma vez na nossa existência. Milagres que nós tomamos conhecimento uma única vez e a gente sabe que provavelmente nunca mais nós os veremos. Mas precisamos reconhecer cada um deles como vindo da parte de Deus. A segunda lição que eu aprendi, queridos, é sobre a nossa insignificância. Sobre a nossa insignificância. Sobre a fragilidade da nossa existência. Dia 24 de junho, eu estava bem. Antes do Covid, eu pedalava 100 quilômetros, saía toda semana para pedalar com o pessoal de lá, 70, 80 quilômetros, e a altitude de Botucatu é bem alta. Quando a gente sai lá, a gente pedala aí 700 metros de altitude, às vezes mais. Uma saúde muito boa, sem problema algum de saúde. E a grande surpresa de todo mundo era: poxa, mas o Jonatas é tão forte, tão bom de saúde, não tem problema nenhum de saúde. Queridos, não adianta. E aí, Thomas à Kempis, que escreveu A Imitação de Cristo, ele resume essa nossa insignificância dizendo: que sou eu sem a graça, senão um lenho seco e um tronco inútil que é atirado ao fogo? Quem sou eu, senão a madeira seca, uma lenha atirada no fogo? Como nós precisamos viver uma vida de quebrantamento, queridos, nesse reconhecimento de que sem a graça de Deus, nós não passamos de um galho seco, pronto para ser queimado. Pronto, como diz Eclesiastes 11:12, até que chegue o dia em que, como um vaso de barro à beira da fonte, cai, quebra, despedaça e não tem mais conserto, se foi. Terceira lição. Os maiores problemas, muitas vezes, são as oportunidades que Deus nos dá de vermos grandes ações de Deus. Eu vejo muita gente, não muita, mas algumas pessoas dizendo: pastor, eu queria ver milagre. Eu queria, sim, ver Deus fazendo coisa grandiosa. Os milagres lá do Novo Testamento. Mas você quer se o milagre acontecer na vida do outro. Porque para o milagre acontecer na sua vida, é você que tem que ser o paralítico, o leproso,
o morto. Você tem que ser aquele que está com a vida despedaçada. Por isso a importância de vermos os pequenos milagres de Deus e nos alegrarmos nesses pequenos milagres de Deus, para que Deus nos dê o privilégio de abrir os nossos olhos. Nós tenhamos o privilégio de vermos Deus abrindo os nossos olhos para ver esse mover de Deus sobre as nossas vidas. Mas deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. Problemas gigantescos, lidar com a morte, lidar com uma enfermidade terminal, é um grande desafio para o povo de Deus. Um grande desafio para nós. E eu dou graças a Deus porque eu fui cercado de muita oração. Muita oração. E eu fui cercado por muita oração da minha esposa. Edileia, naquele primeiro dia, dia 25, eu fui levado para um lugar onde lá no hospital, eles chamam lá de Camboja. Aquele cômodo lá no hospital é o campo de guerra, Camboja. É o lugar onde nem eles, os profissionais do hospital, gostam de entrar. Porque é onde chega todo mundo que está mais para lá do que para cá. E aí Edileia perguntou para uma das médicas lá da igreja se ela poderia me ver. Ela diz: Edileia, poder até pode, eu libero para você. Mas eu não acho que você deveria ir. E ela disse: não, mas eu quero ir. E a visão que essa médica depois tem de Edileia naquele lugar, com mais 1 ou 2 pacientes ali, tão grave quanto eu, a Edileia de joelhos no chão, debaixo ali daquela cama, debaixo daquela maca ali, clamando, 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 para que Deus fizesse algo extraordinário. Às vezes as pessoas chegam e dizem: Jonatas, pastor, eu vou visitar alguém no hospital e eu chego lá e eu não sei o que falar para a pessoa. Meus irmãos, ore, ore, ore. Você não tem que falar para a pessoa, tem que falar para Deus da pessoa. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida e da nossa história, nós temos a possibilidade e a oportunidade de nos quebrantarmos e humildemente voltarmos ao primeiro amor do Senhor, a vivermos numa vida de total dependência. O meu caso não era se tivesse dinheiro ou não tivesse dinheiro, não tinha a ver com estar em Botucatu, estar em São Paulo, estar em Goiânia, tinha a ver com a questão da ação de Deus em meu favor, e precisa ser assim sempre na nossa vida e na nossa história. Quarto lugar, precisamos enfrentar o cansaço, queridos, com resiliência. Crente cansa, crente desanima, crente às vezes chega numa situação que não sabe mais o que fazer, mas crente não pode entrar em desespero. Crente tem que aprender a enfrentar os dias mais difíceis da sua vida com coragem, com esperança, com ânimo, com a certeza de que Deus está no controle da história. E enfrentar o cansaço, querido, significa que nós vamos enfrentar aquela situação até um fim. E que nós sairemos mais fortes daquela situação, haja o que houver. Eu fico impressionado com a quantidade de crentes que entra em crise espiritual na hora da aflição. Como se a palavra de Deus nos garantisse o livramento de todas as aflições. Queridos, Deus não livrou aqueles 3 amigos da fornalha. Não. O Senhor, o 4º homem, foi para a fornalha com aqueles homens. E eles foram libertos na fornalha. E às vezes Deus não nos liberta ou não nos libera da aflição ou da dor ou do sofrimento para que nós nos tornemos mais fortes, para que nós nos tornemos mais maduros na fé, para que a gente não dependa do oba-oba religioso, gospel e evangélico, mas para que a nossa fé esteja firmada de fato no Senhor, no Senhor, no Senhor.
como nós precisamos enfrentar o cansaço dos tempos difíceis sem desanimar, sem entregar os pontos. Essa talvez tenha sido uma das lições mais importantes que eu aprendi durante esse tempo. Ficar aí quase 3 meses no total, na UTI ou no isolamento, sem perder o prazer de ter apenas notícias das pessoas, dos familiares, dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos. Mas nós precisamos ser revestidos dessa força que só Deus dá. Quinta lição, queridos. Essa é boa, muito boa, e tem a ver com essa igreja. Investir no casamento. Investir no relacionamento conjugal. Eu abençoo, queridos. Quem é da minha época aqui sabe do que eu estou falando. Eu abençoo e dou graças, porque o dia 4 de fevereiro de 1980 foi um dia abençoadíssimo. Foi o dia em que começou aqui, nessa igreja, um congresso nacional de música pelo João Faustini, que faleceu agora há 2 meses atrás. E naquele encontro, eu e o meu amigo Esdras, a gente fez uma aposta. E a gente, com toda a nossa maturidade de 15 anos de idade, nós viramos um para o outro e a gente falou, vamos apostar? Fazer uma aposta? Falei, que aposta? Eu não sei quem fez a proposta. Ou ele fez ou eu fiz, mas tanto faz. Quem arranja uma namorada primeiro aqui nesse congresso? Então eu vim participar desse congresso de música não para aprender reger coral, não para aprender a cantar, não para ficar bom, mas para arranjar uma namorada e ganhar a aposta do Esdras. E ganhei. Dia 4, saí, trabalhava no cartório, no primeiro ofício, que era lá embaixo ainda. Saí para fazer serviço de banco. Antes de voltar para o cartório, passei aqui na entrada ali de baixo, onde tinha aquelas escadas, não sei se ainda tem. Deixei minha bicicleta lá na calçada e entrou aquele menino magrelo, né, de roupa social, né, mais ou menos como eu estou aqui. Eu ia trabalhar assim, engomadinho, né, todo social. E entrei e eu vi uma morena sentada numa mesa ali na entrada da secretaria. Olhei para ela e achei interessante. Ela olhou para mim, olha que coisa, e ela disse, imagina se eu casar com esse rapaz aqui. Primeira vez. Mas ela não apaixonou, não. Ela, na verdade, veio participar do congresso para fazer ciúme para um rapaz lá da igreja de Rio Verde. Porque ela era apaixonada nele e ele deu bola para outra. Aí ela chegou aqui dizendo, eu também vou arrumar um namorado aqui só para fazer ciúme nele. Então era todo mundo maduro. Todo mundo assim, um nível de preparação para um namoro saudável de um futuro pastor, né? Queridos, Deus faz milagre. Aquele casal de adolescente, 15 anos, ninguém acreditava que ia virar, nem a gente. E depois de 44 anos, quase 45 anos, desde aquele 4 de fevereiro de 80, Deus tem nos abençoado. E eu dou graças a Deus por cada dia que eu tenho Edileia, que eu tive a Edileia como minha namorada e tenho como minha esposa. Queridos, 40 anos de casamento. Eu sei que tem alguns aqui que tem mais do que isso. Mas, queridos, os casados aqui, cuidem do seu casamento. Cuidem. Nós vivemos um tempo em que as pessoas são tão descartáveis. Um mundo descartável, que lógico que é muito mais fácil. E não é fácil conservar um casamento. Não é fácil. Mas cuidem do casamento de vocês. Cuidem dos vínculos.
Abençoe aqueles que estão com dificuldades para que possam ter a oportunidade de ver a graça de Deus agindo. Deixe-me correr aqui, queridos, senão tem muita história para contar, mas sexta lição que eu aprendo. Invistam e valorizem a igreja. Valorizem a igreja do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida alguma de que eu sou resultado da oração de milhares de orações feitas pelas igrejas do Senhor Jesus em todos os continentes do mundo. Não apenas porque eu tenho amigos em todos os continentes, mas porque o amigo do amigo pediu para um, pediu para outro, e eu sei que eu tive orações a meu favor no mundo todo. Sabe por quê? Porque eu faço parte de uma igreja. Porque eu faço parte do corpo vivo de Cristo Jesus. Pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem são e onde estão, oraram por mim, oraram pela minha família, oraram pelos meus filhos. E Deus ouviu o clamor de uma igreja que a gente não conhece. Marcos capítulo 2, queridos, tem uma história admirável. 4 homens levam um paralítico até Jesus. Jesus olha aquela cena e diz que Jesus ficou admirado com a fé deles. Não era com a fé do paralítico, era a fé de quem carregava a maca. O milagre que aconteceu em mim, queridos, não tem a ver com a fé do Jonatas. Eu estava morto, não tinha fé alguma para apresentar a Deus, para dizer, olha Deus, olha a minha fé. Não tinha. Era a fé da igreja. Era a fé do povo de Deus. De um povo que orava mais, outros menos, não importa, mas é a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu conheço essa igreja, eu posso até falar mal dessa igreja, porque eu sou daqui. É a minha igreja. Até hoje, quando alguém pergunta de que igreja você é, a igreja de Mineiros, é a minha igreja. E essa igreja pode ter um monte de dificuldades, problemas, defeitos. Você pode trazer uma lista para mim. Depois eu apresento a lista da igreja que eu pastoreio. Talvez seja maior do que a lista daqui. Não importa. É a igreja do Senhor Jesus. É a igreja do Senhor Jesus. Foi por causa dessa igreja, por causa de uma das igrejas, que Cristo morreu. Cristo morreu. Valorize a igreja. Não olha para a igreja, pastor, mas o importante é Jesus no coração. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado. Isso é sofisma, é uma verdade, é uma mentira que parece verdadeira para enganar. Você precisa de igreja, sim. Precisa de uma denominação. Precisa ter compromisso com a igreja. Precisa ter compromisso com os trabalhos da igreja. Precisa ter compromisso com a entrega do dízimo da igreja. Precisa ser comprometido com a liderança da igreja, amar a igreja, servir a igreja, colocar-se à disposição da igreja. Porque em algum momento, queridos, vai ser a igreja que vai ser seu socorro, especialmente diante do trono da graça de Deus. 7º lugar, seja grato pela forma como Deus move a sua história. E aqui, rapidamente, às vezes Deus faz coisas que nós não queremos. Às vezes Deus trilha caminhos para a gente que a gente diz, Deus, mas não foi isso que eu pedi. Mas creia na providência. Creia na soberania do Eterno. Creia que Deus já chegou onde você ainda não tem a menor ideia que você vai chegar. Creia que Deus está organizando as coisas hoje, com vistas ao futuro e à eternidade. Eu não pastoreei apenas as igrejas que eu gostaria de ter pastoreado. Eu não morei apenas nas cidades que eu já morei. Eu não teria mudado de igreja tantas vezes quanto eu gostaria de ter mudado.
não gostaria de ter sido demitido de algumas dessas igrejas na minha caminhada como pastor. Mas, queridos, quando eu vejo a história que Deus construiu da minha própria vida, eu dou graças a Deus, porque Deus não disse sim a todas as minhas orações. E muitas vezes, o não de Deus para mim, que eu fiquei triste, fiquei com raiva, fiquei chateado, pensei em desistir do ministério, foi aquilo que salvou a minha vida. Descanse na provisão de Deus, na direção de Deus para a sua vida, mesmo quando tudo der errado. Eu quero terminar, queridos. E a última coisa que eu quero dizer aqui. Tenha consciência, queridos, e invista na sua vida espiritual de tal forma que você tenha uma convicção. Deus não muda diante das nossas dificuldades. Ele é o mesmo. Sempre, 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 sempre. No dia que eu morri, fui encaminhado para o hospital. O Estevão, nosso filho do meio, ele estava de férias, estava viajando no Nordeste, e ele só conseguiu chegar na noite daquele dia. Ele tentou fazer um monte de composição de voos para poder chegar mais rápido, mas só conseguiu chegar à noite. Naquele dia à noite, Edileia já tinha me visto lá no hospital, lá no Camboja, e ela reuniu, eles se reuniram, e Edileia virou para os meninos, e ela disse para os meninos: prestem atenção numa coisa, Deus pode restaurar a vida do pai de vocês. Deus pode. Ele pode tirar seu pai do coma, Deus pode restaurar a saúde dele, Deus pode fazer com que ele volte sem nenhuma sequela. Deus pode, mas prestem atenção. Se ele ficar numa cadeira de rodas, nós vamos dar graças a Deus, porque foi o plano de Deus. Se seu pai sobreviver numa cama e não ter condições de levantar daquela cama e não fazer mais nada a não ser respirar, nós vamos dar graças a Deus, porque Deus está no controle da vida dele. E se Deus levá-lo, e se Deus não preservar a vida do pai de vocês, nós vamos fazer a mesma coisa. Queridos, nós não podemos permitir que a nossa fé seja movida pelas condições da nossa vida e da nossa história. Deus não muda, Deus não muda. E às vezes nós temos trabalhado nessa perspectiva, não, mas Deus já não faz mais assim, Deus faz assim. Mas se Deus estivesse, não teria acontecido isso. Quantas vezes nós questionamos não apenas a existência de Deus, mas a santidade e o amor de Deus por causa das nossas circunstâncias. Nós mudamos, nós sofremos, nós passamos pelas tribulações, mas Deus continua no controle de absolutamente todas as coisas. Eu quero terminar, queridos, voltando no Salmo 16. Pode colocar aí, por favor, queridos. Salmo 16, a partir do versículo 5, na versão que eu coloquei aqui. Versículo 5 é um versículo, queridos, que nós precisamos guardar no nosso coração. A gente precisa memorizar esse texto. A gente precisa viver na dependência desse texto, que diz: Tu, ó Senhor Deus, é tudo que eu tenho. Qual que é a coisa de maior valor que você tem? Meu filho, meu marido, minha esposa. Não, sai dessa. Tem que ser Deus, tem que ser Deus. Tem que tomar uma decisão. Eu posso abrir mão de qualquer coisa, menos de Deus. O meu futuro, o salmista continua, está nas tuas mãos. O seu futuro, o meu futuro, não está nas nossas mãos. Nós fazemos planos, claro. Nós temos projetos, graças a Deus por isso. Vivemos na perspectiva da longevidade. A minha intenção é ver os meus netos grandes, formados e casados. Mas a resposta certa vem do Senhor. E aí o salmista diz: Tu diriges
a minha vida. E a gente tem que fazer uma escolha. Quem vai dirigir a minha história? Quem estará no controle da minha existência? Eu mesmo ou Deus? Para não falar do diabo, do mundo e de outras coisas. Quem vai dirigir o meu futuro? Deus. A minha vida está nas tuas mãos. Tu diriges o meu futuro. Tu diriges a minha vida. Versículo 6. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Queridos, lugar da gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Mas está tão difícil. Seja grato por todas as coisas. Versículo 7. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, é Ele que me instrui, é Ele que fala. E durante a noite a minha consciência me avisa. Sua consciência está sensível ao agir de Deus, inclusive na hora que você está dormindo. Ou os seus sonhos são sonhos que você faz questão de sonhar longe de Deus, porque são sonhos que você sabe não ser de conformidade com a vontade de Deus. Versículo 8. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Em qualquer situação mesmo, nas coisas boas, claro, e nas ruins, e nas difíceis, e na morte, na hora da morte, da sua própria morte, da morte de um ente querido. É isso que você vai dizer, porque aqui não é um pedido, não é um clamor, é uma afirmação, é uma declaração de fé. Eu sei que o Senhor está sempre comigo. Eu sei que Ele está. Não é uma dúvida, não é um questionamento, mas é uma declaração de fé. É uma confissão. Por isso, porque o Senhor está sempre comigo, porque o Senhor trabalha na minha consciência, porque Deus é tudo que eu tenho, porque o meu futuro está nas mãos de Deus, a minha vida é dirigida pelo Senhor. Por isso, versículo 9, o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto seguro. Por isso, meu coração está feliz e alegre. E eu me sinto seguro. Me sinto seguro. É uma grande luta para Edileia. Ela foi para Rio Verde hoje, ficar lá com os pais dela, há alguns dias a mais. E ela foi para lá hoje, mas para ela é uma grande luta a permitir que eu viaje sozinho, que eu pegue a estrada sozinho, sem alguém para estar ao meu lado. E ela tem trabalhado exatamente isso. Eu sei que é o Senhor que está sempre com você. E eu preciso descansar nisso. Porque tu, ó Deus, é quem me protege do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente. Afirmação de Davi. Eu tenho te servido fielmente. A minha pergunta, tem mesmo? Tem mesmo? Por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Deus nos preserva da morte, acima de tudo, da morte do inferno. Acima de tudo, de uma existência sem Deus, longe de Deus. Ele nos dá a graça da presença dele, estando nós vivos ou mortos. E o versículo 11 termina: tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença. Não o dinheiro, não as melhores companhias, não a melhor saúde, não o melhor carro, não a fama, não o sucesso, não a realização dos sonhos, dos ideais, ainda que essas coisas sejam boas. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. O mundo promete isso, só Deus cumpre. O mundo promete, o diabo promete. O diabo prometeu o pão até para Jesus. E ele promete, acredita quem quer. Agora quem cumpre é só o Senhor, é só o Senhor. Um dia, queridos, eu perdi a minha vida. Por 40 minutos eu literalmente morri. E isso é verdade, é um fato incontestável. Por misericórdia, Deus, assim como ao rei Ezequias,
me concedeu mais algum tempo. Não sei quanto. Não sei, mas não importa. A graça do Senhor foi abundante sobre a minha vida e sobre a minha casa, sobre a minha família. A minha oração é que a graça do Senhor continue sendo abundante sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas creia e viva e sirva ao Senhor com integridade e fidelidade. Não esqueça jamais, queridos, de que eu e você somos pecadores, que o Senhor Jesus morreu por você e por mim. E por causa disso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, buscar uma vida de santificação e retidão para vivermos não para o nosso agrado, mas para o agrado dele, para que assim o Evangelho seja anunciado a todo mundo e a glória de Deus seja manifestada entre o seu povo. Que Deus abençoe os queridos, no nome de Jesus.